quero agradecer aos organizadores. É um grande prazer estar aqui. E eu acho que eu estou fora do Brasil já faz quase 20 anos. E é a primeira vez que eu dou uma palestra em qualquer lugar do mundo que é fora do Brasil e pronunciam o meu nome corretamente. Geralmente me chamam de Horatio ou alguma coisa assim. Mas como já me chamaram de coisa muito pior, eu não ligo. E por falar o fato de todos nós estarmos longe do Brasil, por diversas razões, uma coisa que acontece é que tem momentos muito difíceis na nossa vida, que realmente você está longe da sua família, da sua língua, da sua terra, dos seus amigos, e você realmente se sente sozinho. Então eu vou te falar uma coisa que talvez te traga algum conforto, e é o fato que, na verdade, a gente nunca está sozinho. Então, no ser humano existem mais ou menos 10 trilhões de células. Acontece que existem de 10 a 100 vezes mais micro-organismos vivendo no nosso corpo, né? E quando eu olho as pessoas aqui, todo mundo parece ser muito saudável, feliz. No entanto, você pode ver que a quantidade de bactérias e outros micro-organismos que existem no teu corpo, e você parece estar um pouco assustado com isso. Não se preocupa não, o que eu vou falar depois vai te tranquilizar mais. Você tem essa quantidade enorme de bactérias na superfície do seu corpo, no seu tubo digestivo, que passa de 10 a 100 vezes mais bactérias humanas que no seu corpo, e vocês, como eu disse, vocês estão todos saudáveis. Como é possível que a gente sobrevive com todos esses micro-organismos no nosso corpo? Bom, a razão é que a maior parte das nossas interações com esses micro-organismos são interações que a gente chama de interações simbióticas. E, na verdade, um cientista brilhante, alguns anos atrás, falou que a doença é um resultado de uma má negociação dessas fronteiras biológicas, é uma má negociação para a simbiose. Bom, como eu sei que a maior parte de vocês não são biólogos, eu vou definir simbiose novamente. É essa associação entre micro-organismos diferentes. Isso daqui é uma foto que, na verdade, vem do projeto do microbioma humano. Na verdade, está se tornando uma área muito que está tendo muito impacto na pesquisa de ciência, na medicina. Porque, obviamente, essas populações de bactérias que a gente tem no nosso nariz, na boca, na pele, e etc., eles têm profundo... a pesquisa recente, e isso é realmente uma área muito quente de pesquisa atual, é que eles têm um impacto profundo na biologia do organismo, de um ser humano, no desenvolvimento, no processo digestivo. Não quero fazer... Agora, quer dizer, essa pesquisa, além de ser muito interessante, acho que está ajudando a vender iogurte, mas eu não quero fazer propaganda de nenhuma marca, porque, na verdade, a gente ainda nem sabe quais são a gente sabe que essas bactérias podem ter um impacto profundo, até no humor da pessoa. Tem estudos falando que ter um microbioma no seu gastrointestinal, na verdade, auxilia, pode ter uma função terapêutica em depressão, por exemplo. Mas ainda existe muita pesquisa para ser feita em relação a isso. Um outro aspecto de simbiose, que é interessantíssimo e é importantíssimo, é que, como espécies, todos os seres humanos nessa Terra, na verdade, evoluíram graças a essa interação que a gente tem com esses micro-organismos, graças a essa cooperação. E talvez não vai ser novidade para muita pessoa aqui, ou talvez vai ser, mas uma coisa que nunca deixa de me estarrecer é que, na verdade, dentro da nossa célula, de cada célula do seu corpo, se vocês que não são biólogos talvez se lembrem da mitocôndria. Quem é que se lembra da mitocôndria? Levanta a mão. Ótimo. Então vocês sabem que a mitocôndria é responsável pela respiração celular. E a mitocôndria, na verdade, é derivada de um processo de simbiose que ocorreu com uma célula antiga que foi invadida por uma bactéria. Na verdade, se você pegar o DNA que existe dentro da mitocôndria, a organização do DNA da mitocôndria, que está dentro de qualquer uma das suas células, é mais parecida em termos de organização com o DNA de uma bactéria do que com o DNA que está dentro do núcleo da célula, né? E, na verdade, quem primeiro propôs essa teoria de endossimbiose para a origem da mitocôndria e também de outras organelas foi uma professora da Boston University, o nome dela é Lynn Margulis, ela faleceu há uns 2, 3 anos atrás. Na verdade, ela era a mulher do Carl Sagan.
E ela foi o que teve esse insight que mitocôndria era originado por um processo de endossimbiose. E hoje em dia, quando a gente sequencia o genoma de diversas bactérias, tem muitos que acreditam que a bactéria que é mais próxima ao ancestral da mitocôndria é uma bactéria desse grupo aqui, que pertence ao grupo de Rickettsia. Essas Rickettsia também têm uma importância médica, por exemplo, são transmissores de tifos, tem várias doenças infecciosas emergentes transmitidas por artrópodos que também são causados por essa bactéria. Aliás, eu quero pedir desculpa. Alguns dos meus slides eu tinha salvado como PDF, aí eu não conseguia. Eu queria traduzir tudo para português, mas não consegui. Mas tudo bem. E uma dessas bactérias, uma bactéria que pertence a esse grupo de Rickettsia, é a minha bactéria favorita, que talvez no final dessa palestra, não sei se vai se tornar sua bactéria favorita, mas pelo menos você vai ter uma nova apreciação por essa bactéria, se eu for claro o suficiente para perceber vários aspectos dessa bactéria que são interessantíssimos. Bom, desse grupo de bactérias, são considerados o ancestral mais próximo à bactéria que, nesse processo de associação, originou a mitocôndria. E o Wolbachia, na verdade, é uma bactéria que, em diversos aspectos, ela se comporta como a mitocôndria. Talvez todos vocês devem se lembrar que a mitocôndria você recebeu da sua mãe, é transmitida maternalmente, tá? E por isso que eu estou falando aqui que você tem habitantes antigos, aqui a mitocôndria, e aqui está o Wolbachia, dentro da linhagem germinativa de uma mosca. E essa bactéria aqui, basicamente, ela tem uma importância não só evolucionária, em alguns aspectos, ela está se tentando tornar a minha mitocôndria. Uma das primeiras coisas que aconteceu no processo de formação da mitocôndria é que vários genes, apesar de ter DNA dentro da mitocôndria, a maior parte dos genes que são relacionados com a bioquímica da mitocôndria foram transferidos para o núcleo da célula que estava hospedando aquela célula. E existem casos de hospedeiros de Wolbachia que o genoma inteiro da Wolbachia está inserido no genoma do inseto que contém a Wolbachia. Isso já foi visto para algumas espécies de mosca e alguns besouros, tá? Um outro aspecto do Wolbachia se refere também, parece muito bonito a gente dizer, tem um monte de bactéria no nosso organismo e está tudo bem, mas não é bem assim, obviamente, vocês sabem. Tem várias doenças que são causadas por micro-organismos, por exemplo, malária, dengue, West Nile virus. Essas doenças aqui são o que matam o maior número de crianças no mundo inteiro por ano. Dengue, vocês sabem, é um problema enorme no Brasil. West Nile virus, na verdade, em Massachusetts, tem um grande problema com West Nile virus e também Eastern Equine Encephalitis. Então, isso aqui é uma foto de crianças com dengue, numa epidemia de dengue que teve em 2008 no Brasil. A situação não melhorou muito, na verdade está espalhando. E dengue também está espalhando. Isso é um slide do CDC. E esse ano, na verdade, o número de casos de dengue no sul dos Estados Unidos, na Flórida, também está espalhando, tá? Então, mas vocês podem ver que na América do Sul e na Ásia são os lugares que têm maior número de vítimas de dengue, né? Dengue é causado por um vírus que é transmitido por mosquitos. Tem mais de 100 milhões de pessoas infectadas por ano. 50% deles são crianças. E, no entanto, eu estou falando tudo isso porque, na verdade, o Wolbachia oferece um novo método, talvez potencialmente, de se controlar a transmissão dessas doenças por mosquitos. Todas essas doenças aqui são transmitidas porque a fêmea do mosquito necessita sangue para estimular a produção de ovos. E acontece que, se você pegar a Wolbachia, existe uma linhagem de Wolbachia que está presente em Drosophila, aquela mosquinha de fruta, e quando é colocada no mosquito, ela ativa, e isso é de Drosophila melanogaster, ela ativa o sistema imune do mosquito, e o mosquito, na verdade, fica imune aos organismos que causam essas doenças. Então, na verdade, essa é uma nova maneira de se evitar a transmissão dessas doenças. Nos últimos 50 anos, a gente poluiu o planeta inteiro com DDT, tentando eliminar mosquitos e acabar com malária. E, na verdade, a gente só selecionou para resistência. Eu posso falar, esse tipo de estratégia, na verdade, a seleção para resistência é bem mais difícil, eu posso discutir isso depois, mas é um tipo de estratégia que tem o grande potencial de funcionar e, na verdade, já funcionou. Há muitos anos atrás, a Wolbachia foi utilizada nas Filipinas para evitar a transmissão
Isso é um verme que causa oncocerca e, utilizando essa estratégia do Wolbachia, introduzindo uma população de moscas que transmitiam esse verme, elas pararam de transmitir. E mais posteriormente se descobriu ainda algo muito mais extraordinário, que na verdade está sendo utilizado na África. Então isso aqui é oncocerca, é a maior causa de cegueira na África, é causada por esse verme. E o Wolbachia também é um simbionte, e nesse caso é um simbionte obrigatório nesse verme aqui. Se você dá um antibiótico que mata a bactéria, Wolbachia, que está dentro desse verme, o verme depende da existência dessa bactéria para sobreviver, e a primeira coisa que acontece é que o verme se torna estéril e depois ele morre. E um tratamento de antibiótico de 2 semanas é suficiente para eliminar o verme que está dentro do paciente, que se não for tratado vai ficar cego. E essa terapia, na verdade, é muito mais eficaz do que a terapia tradicional. A terapia tradicional utiliza uma droga que chama ivermectin. Talvez quem tem cachorro aqui já tenha dado para curar verme no cachorro. Tem várias pessoas fazendo assim. Então, esse é um remédio que foi desenvolvido pela Merck há 30 anos atrás. Não existe pesquisa para se desenvolver novas drogas, porque, obviamente, a maior parte da população que é afligida por essas doenças são pessoas pobres que não têm dinheiro para dar para as companhias farmacêuticas. E, na verdade, tem um grant da Gates Foundation que está utilizando a eliminação do Wolbachia dentro desses vermes para tratar pessoas que são afligidas por essa doença, e está funcionando com muito sucesso. Mas, então, uma outra coisa que acontece com o Wolbachia é que ela é uma das maiores epidemias na história da vida recente na Terra. Ela existe em quase todos os insetos, 70% dos insetos são infectados com Wolbachia, e também borboletas, aranhas, etc. Tá? Então, uma das coisas é que essa bactéria é uma bactéria intracelular obrigatória. Se você elimina ela da célula do hospedeiro, ela morre. Ela não é viável por muito tempo fora do hospedeiro. E uma pergunta que se torna óbvia é como que uma bactéria que é intracelular obrigatória teve tanto sucesso em espalhar na natureza? Se tornou uma das maiores epidemias na história da vida recente nesse planeta. Tem várias razões. Uma é que ela é muito boa em se transmitida verticalmente. Em alguns casos, tão boa quanto a mitocôndria. Outro caso é que, apesar de ser raro, ela pode ser... Desculpa, isso aqui é um erro. Ela deveria ser transmissão horizontal. Ela pode passar de um organismo para outro. Isso acontece muito... Não é que nem alguém tossiu ali e você pode pegar o vírus e tal. Não é assim. É um processo bem raro no laboratório. É difícil de reproduzir. E ela também favorece o sucesso reprodutivo da fêmea infectada. Ela sempre favorece a fêmea infectada. Na verdade, é uma das bactérias mais feministas que existe no planeta. Porque, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? No caso desse... Isso aqui a gente chama de tatuzinho, né? Se você se lembra quando você era criança, aquele tatuzinho que tinha no jardim da sua casa e tal. Se tiver um macho infectado com Wolbachia, esse macho, apesar de geneticamente ser um macho, desenvolve um aparelho reprodutivo feminino, se torna uma fêmea fenotipicamente e começa a colocar ovos infectados com Wolbachia, transmitindo mais aquela doença. Então, uma grande questão na biologia de Wolbachia é quais são os mecanismos para Wolbachia fazer isso tudo. E foi uma das questões que o meu laboratório começou a estudar. A gente conseguiu fornecer mecanismos celulares e moleculares para todos esses processos. Isso daqui é uma foto de eu como uma pequena criança nas ruas do Brasil, e eu quero dizer que o meu papel nisso foi muito pequeno. A gente descobriu todos esses processos, primeiro porque no meu laboratório, foi um dos pioneiros em utilizar as ferramentas genéticas que existem em Drosophila, isso aqui é a Superfly, e também porque eu tive pessoas maravilhosas que vieram estudar no meu laboratório. E para explicar isso para vocês, primeiro eu tenho que te dizer um pouquinho como que é o ovário da Drosophila. É como uma linha de montagem, e na parte mais anterior dessa linha de montagem tem essa estrutura aqui. Essa estrutura contém todas as células-troncos necessárias para produzir ovos. Essa aqui é a célula-tronco da linhagem germinativa, e essa aqui é a célula-tronco que produz essas células que vão em volta da linhagem germinativa, que produzem a casca do ovo. Então, a primeira questão que a gente abordou é como que a Wolbachia transmitida, quais são os mecanismos. Rapidamente, ela pode ser transmitida horizontalmente de um organismo para outro e também verticalmente. E a gente descobriu, basicamente, como o modo principal de transmissão é através dos gametas de ovos que são colocados,
ela está sob pressão seletiva para chegar nessas células que vão produzir os ovos. E a gente viu que, para fazer isso, ela coloniza os nichos da célula-tronco muito efetivamente. Então, nessa estrutura que produz ovos, tem as células-troncos que eu falei, e uma questão muito importante na biologia de célula-tronco são esses micromeioambientes que sustentam a célula-tronco, que são esses nichos da célula-tronco. Agora eu vou mostrar para vocês, isso aqui é uma animação de microscopia, e essa imagem vai rodar, são uma série de imagens tiradas com o microscópio confocal, e em verde aqui está a Wolbachia, em azul é o DNA, e em vermelho é um marcador para esse nicho da célula-tronco, e você pode ver que a Wolbachia, que está presente em níveis altíssimos aqui, espalha para a linhagem germinativa, porque ela coloniza esse nicho inicialmente. E a gente viu que se você injetar o Wolbachia numa mosca, ela também coloniza primeiro essas estruturas, esses nichos da célula-tronco. Então, na verdade, apesar dela não conseguir sobreviver fora das células de um organismo, no momento que elas são passadas por um novo organismo, por exemplo, tem insetos que são parasitas que injetam ou sugam o sangue de outros insetos, se alguma Wolbachia chegar ali, um dos primeiros lugares que ela coloniza é esse nicho, e daí ela consegue chegar na célula-tronco. Basicamente, a gente também elucidou o mecanismo que a Wolbachia controla a proliferação, e basicamente é também através da colonização do nicho da célula-tronco. E basicamente essas são as questões principais abordadas no meu laboratório, e agora eu só quero dar a big picture dessa história toda. No começo, eu te falei sobre simbiose, que isso está sendo uma revolução em medicina, mas na verdade está acontecendo no momento também uma revolução no controle de doenças infecciosas. E essa revolução é a utilização de bactérias, de simbiontes, para tornar insetos que transmitem essas doenças incapazes de transmitir essas doenças. Da mesma maneira que eu falei do iogurte, não é só o Wolbachia que tem esse efeito. Recentemente tem um paper publicado na Science que está mostrando que existe uma bactéria comensal em mosquito que inibe o desenvolvimento da malária. Tá? Então, na verdade, quer dizer, então a gente ainda não sabe qual que vai ser o melhor iogurte para dar para o mosquito, para que eles não transmitam as doenças. Mas o que eu estou te falando tem uma implicação tremenda em termos de saúde pública e principalmente para países localizados nos trópicos. Na verdade, a gente tem agora, se a gente desenvolver essa pesquisa e essas tentativas funcionarem bem, a gente tem uma estratégia que é independente de inseticidas que poluíram o planeta, de controlar a transmissão dessas doenças infecciosas. Esse trabalho todo foi feito por estudantes no meu laboratório e postdocs, e eu quero dizer muito obrigado. Se você tiver interesse nessa pesquisa, esse aqui é o meu e-mail, e muito obrigado pela atenção e desculpa passar de tempo.